Olá, sejam muito bem-vindos. Começa agora mais uma edição do Pred News. Você sabe, a gente por aqui sempre tenta levar até você tudo sobre o universo condominial para que você fique bem informado. E para que um condomínio funcione plenamente, é necessário que ele seja gerido por alguém capacitado, que possa lidar com as situações diversas, das áreas financeiras, administrativa, pessoal. E aí, muitas empresas recorrem a um profissional para isso, muitos condomínios, né? Você já ouviu falar sobre o gestor condominial? Então, esse profissional existe e ele é o nosso tema do bate-papo de hoje. Aqui comigo o Sérgio Tinoco, que trabalha com administração condominial, com a gestão condominial, profissional que já lidou com diversas situações e tem muita propriedade para falar aqui com a gente hoje e é um gestor condominial da empresa Living. Olá, Sérgio, seja muito bem-vindo. Oi, Mayra, boa tarde, tudo bem? Na realidade, a gente está nesse mercado já há algum tempo, né? E hoje a Living tem 25 condomínios em sua carteira, né? E vai desde condomínios verticais a horizontais, condomínios de 8 unidades a condomínios de 304 unidades, condomínios com portaria remota, condomínios com funcionários terceirizados. Então, tem todo um mix, né? Uma variedade de formatos de condomínios, né, que a Living hoje é gestora condominial. Sérgio, vamos começar falando para as pessoas o que é um gestor condominial, né? A gente já começou introduzindo falando que ele trabalha com isso, né? Com a gestão condominial. Mas o que ele faz e no que ele difere do síndico profissional? Que as pessoas já escutam, já estão acostumadas a ouvir falar do síndico profissional. E aí vamos dizer o que o gestor condominial difere. Bem, o grande diferencial do gestor condominial é a questão da não necessidade do síndico morador eleito passar esse mandato, né? Ele pode simplesmente transferir poderes, né, para a empresa, para o gestor condominial, e aí o gestor assume todo o papel do síndico, né? Seja financeiro, seja administrativo. Existe uma leva de opções que o síndico morador eleito, no momento em que ele não tem condição de administrar o condomínio, seja pela vida corrida dele, enfim, por variáveis motivos, ele pode ter uma variável muito grande de contratação do gestor condominial, seja apenas administrativo, o síndico continua no papel financeiro dentro do condomínio, seja em todo o papel da sindicância, tanto financeira como administrativa. E o grande diferencial é que ele está contratando uma empresa que tem todo um suporte por trás, né? Seja organizacional, seja de supervisão, né? Que vai dar todo o suporte para o condomínio. Né? Quer dizer, também, se porventura venha a ocorrer algum problema, é uma empresa, né, como você falou, com toda uma estrutura que vai se responsabilizar por aquilo, né? Sim, sim. Isso em contrato, a Living, em seu caso particular, ela garante, sim, se houver qualquer dolo causado pela gestão, por algum erro da gestão, a empresa faz o ressarcimento junto ao condomínio, né, desse erro, né, desse dolo. A gente já ouviu falar de muitos casos em que o síndico profissional comete erros gravíssimos na parte financeira, principalmente, e aí, enfim, fica aquela questão, né? O condomínio vai responsabilizar aquele profissional, aquela pessoa, mas é toda uma dificuldade para que isso ocorra e para que haja um ressarcimento. No caso de tendo uma empresa por trás, já é uma segurança bem maior, né? Com certeza. Sérgio, e assim, o síndico, como você falou aqui, o síndico morador vai trabalhar em conjunto com o gestor condominial, né? Correto, isso. Ele tanto pode trabalhar em conjunto, como pura e simplesmente o condomínio pode, sim, eleger o gestor condominial como o síndico. Isso é uma tratativa igual à eleição de um síndico. Qual é o diferencial? A forma do distrato desse contrato.
né? Sim. Normalmente o contrato é feito no que diz a convenção do condomínio, né? É um mandato do síndico, às vezes 1 ano, no máximo 2 anos, mas nesse ínterim, ele pode sim fazer o distrato sem problema algum, basta apenas comunicar com 30 dias de antecedência à empresa, para que não haja nenhum tipo de empecilho na conta do condomínio, a gente realiza uma assembleia, né, sem problema algum, diferentemente da eleição de síndico, que precisa um quórum mínimo para poder fazer a destituição do síndico morador, e um motivo plausível para isso, né? E no contrato de um gestor condominial, não há essa necessidade, né? E particularmente na LIV não existe nenhuma cobrança de multa, não existe nenhum impedimento legal para que haja esse distrato. Mas precisa de assembleia para contratar o gestor, a empresa que vai ter esse funcionário gestor condominial? Em qualquer forma de contratação do gestor, seja com o síndico morador ainda participante, seja numa eleição para gestão, é preciso sim fazer uma assembleia. No síndico morador, ele precisa comunicar à assembleia que está contratando uma empresa, né? Ele precisa chamar essa assembleia. E na eleição, é uma eleição normal, né, de síndico, né? Então, nos dois casos é necessário sim chamar uma assembleia para fazer, num caso, uma eleição, no outro, apenas uma comunicação. Sérgio, é como se fosse a contratação de uma administradora condominial ou não? Não, não. A gente precisa separar bastante o papel do gestor condominial e da administradora. A administradora dá o suporte ao gestor, dá o suporte ao síndico, organizando toda a parte de recursos humanos, organizando toda a parte documental em relação a notificações, comunicados, multas, né, por descumprimentos de regimento interno, a arrecadação da receita do condomínio, né, essa organização, né, a organização financeira do condomínio, das despesas, sejam tributos, sejam salários, sejam contas a pagar, materiais de limpeza, terceirizados. E o gestor condominial ele é responsável por organizar no sentido de suprir as necessidades do condomínio. Contratação, né, de mão de obra, né, organização no pagamento das despesas, a liberação no pagamento das despesas, já que a administradora ela não tem acesso à conta do condomínio. Né? Quem tem acesso é o gestor. Né? Então, o mesmo condomínio pode contratar um gestor e uma administradora condominial para que eles trabalhem em conjunto. Com certeza, com certeza. Em todos os condomínios hoje que a Living é gestora, existe a administradora, que tem o papel dela, e existe o gestor condominial. São papéis distintos. Eu sei que a gente já falou, mas é importante a gente ressaltar as vantagens de ter esse profissional, os problemas que se evita com isso, né? Bem, a gente percebe que o objetivo principal da contratação de um gestor condominial, além de ser um profissional, né, que é capacitado para gerir o condomínio, que conhece, não que seja um advogado, mas conhece, tem conhecimento de leis, de direito condominial, né, tem que ter conhecimento nas necessidades de manutenção do condomínio, mas principalmente ser imparcial na mediação dos conflitos. Hoje eu creio que o grande empecilho que os moradores veem em não se candidatarem para... Você travou, Mayra. Em não se candidatarem para síndico, para o papel do síndico de seu condomínio, é exatamente isso, os conflitos. Né? Os conflitos. Né? Imagine você ter que multar o seu vizinho de porta, de repente vocês se encontram no elevador. Então é uma coisa meio constrangedora. Então, hoje, as pessoas evitam, né? Estão evitando bastante, e acho que com a pandemia, né, com os lockdowns, com os home offices, acentuou esses conflitos, né? Questão de barulho, questão de pet, né? Então, eles estão buscando muito a ajuda desse tipo de profissional, seja pelo conhecimento, seja por conta da imparcialidade no tratamento dos conflitos dentro do condomínio.
E aí, que pontos é importante estar atento na hora de escolher um profissional como esse? Bem, experiência, né? Capacidade de responder por seus atos, né? Eu digo capacidade tanto financeira como de estrutura, né? Porque muitas vezes uma coisa é você pegar 1 ou 2 condomínios, outra coisa é você ter uma carteira robusta, né, de condomínios e ter toda a assessoria por trás para poder dar esse suporte, né? Então, o importante realmente é isso. E ver no mercado o conceito desse profissional, como é que ele está inserido, né? Como é que ele está, como é que é o status dele profissionalmente dentro do mercado, né? Assim, como é que ele está. Geralmente, um gestor condominial consegue administrar bem quantos condomínios, Sérgio? Olha, eu creio que no máximo 8 condomínios seriam suficientes, e condomínios de porte médio, tá? Eu não diria, como eu falei, a Living tem um condomínio de 304 unidades. Eu acho que 8 condomínios nesse porte já é muito grande, é muito dispendioso e precisa muito da presença do gestor. Então, não daria para ele estar dando essa assistência, né, dessa forma. Mas de condomínios de porte médio, de 56 unidades, 40 unidades, eu acho que é suficiente, sim. O salário do gestor condominial, ele é pago pelo condomínio ou pela empresa a qual o condomínio contratou? Bem, o condomínio faz, né, um contrato, né? Alguns condomínios já têm essa forma de trabalhar com o síndico morador, seja na isenção, seja numa ajuda de custo, né? Mas normalmente, no caso da Living, é feito um contrato em nome da Living, né? Um contrato de prestação de serviço, aonde o condomínio insere em sua planilha orçamentária, em sua despesa corrente, essa despesa da contratação do gestor condominial. Esse gestor, Sérgio, assim como o síndico, ele tem que ter as obrigações certinhas de prestar contas, tudo certinho para que, né, tudo ocorra sem nenhum problema judicial, digamos assim? Sim, normalmente ele tem que prestar conta igual a um síndico. Ele presta conta mensalmente, no caso, para a administradora, ele apresenta todos os recibos de pagamento, notas fiscais, né, apresenta todas as despesas que ele pagou durante o mês, né, aí a administradora prepara o caderno de prestação de contas, e algumas administradoras têm aplicativo, no caso da Predial, que é nossa administradora em todos os condomínios, ela faz isso aí e disponibiliza no Classicom, né, no aplicativo que é disponibilizado para todos os moradores. Sérgio, qual é a obrigatoriedade de prestar conta para o condomínio? Anualmente. Legalmente, anualmente, o síndico precisa prestar conta ao condomínio. Mas mensalmente ele presta conta à administradora, que organiza esses cadernos e disponibiliza para os moradores no aplicativo. Mas oficialmente, por lei, uma vez ao ano eu tenho que chamar uma assembleia e tenho que apresentar as contas deste período. Tá certo. Sérgio, vamos falar um pouquinho da Living, essa empresa que você citou bastante aqui. É uma empresa que oferece o serviço do gestor condominial, né, atuando principalmente aqui em Teresina, mas em outros estados também? Sim, a Living hoje ela tem 2 condomínios em Fortaleza, tem um condomínio em Parnaíba e o restante aqui em Teresina, né? A Living é do grupo empresarial Holanda Rocha, né? E a gente está expandindo na medida do possível, aonde a empresa Asp New Prédio está inserida em outros estados do Brasil. Então, gradativamente, a gente está já colocando o pé da Living em outros estados também, como nós já temos em Fortaleza. E além de todas essas garantias que a Living oferece do gestor condominial, tem algum outro tipo de serviço que o Falhou. me ouvindo agora? Está me ouvindo Voltou. agora? Agora sim. Pronto. Além de todas essas garantias do serviço do gestor condominial, a Living trabalha com algum outro serviço?
Não, pura e simplesmente da gestão condominial. Ela não trabalha com nenhum outro tipo de serviço, seja com mão de obra terceirizada, seguros do condomínio, enfim, ela só trabalha com a gestão condominial. Ótimo, mas aí recorre a outras empresas, Isso, do tantas que grupo. existem, né? Até no Isso, Procon, exatamente. Isso, para fazer essa administração redonda, né? correto. Sérgio, eu queria muito agradecer você, a sua participação. Acho que foi bastante esclarecedor aqui, com toda a sua experiência. Falou muito em detalhes sobre o gestor condominial, como é o seu papel, né? O que ele faz, as dificuldades, enfim. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço, Mayra, e estou à disposição. E você já sabe, né? Encontra a gente também nas redes sociais, Instagram e também no site www.prednews.com.br. Até a próxima!